Olá, colegas! Estamos aqui novamente. Desta vez, nós vamos entender um pouco sobre doenças neuromusculares e mielopatias. Falando em doenças neuromusculares, se pelo nome vocês já conseguem ter uma ideia desta ideia de doença que acomete nervos periféricos, principalmente, pode acometer raízes, né? E músculos, vocês já estão pensando que existem algumas doenças que vocês podem conhecer muito bem, que são classificadas como doenças neuromusculares, né? Talvez a mais famosa, né, a Guillain-Barré, né, é um dos exemplos, mas a gente vai citar vários outros exemplos de doenças neuromusculares. Para a gente entender as doenças neuromusculares, existem alguns fatores que nós precisamos nos atentarmos, né? Por exemplo, a evolução da doença, o início, como é que a doença começou, se tem histórico familiar do mesmo caso, né? Com as mesmas queixas, algumas comorbidades, né? As medicações que o paciente está usando, o conjunto dos sintomas e o conjunto das queixas. Tudo isso podem direcionar o diagnóstico etiológico da doença. Então, vocês viram que esses fatores são importantes vocês terem e tirarem tudo na anamnese, né? Então, porque podem direcionar o diagnóstico da doença. E dentro disso tudo, nós podemos ver como sintomas principais, sintomas sensitivos, sintomas motores e sintomas autonômicos, né? Então, autonômicos, aqui eu vou corrigir no seu documento do PDF, tá bom? Dos sintomas sensitivos, você já pode lembrar de alguns distúrbios, algumas alterações metabólicas que podem dar sintomas sensitivos. Aqui a gente pode citar talvez um diabetes mellitus, né? Alguns quadros hereditários podem ter sintomas sensitivos mais prevalentes. Síndromes neoplásicas podem ter sintomas sensitivos importantes, né? E alguns medicamentos podem também dar sintomas sensitivos dentro do grupo de doenças neuromusculares, né, como evento adverso. Sintomas motores também podem aparecer, né? Quando tem sintomas motores, talvez acendam, né, as suas luzes vermelhas de inflamatórias autoimunes, de doenças inflamatórias autoimunes. E quando existem sintomas autonômicos, pode pensar numa amiloidose familiar progressiva. Ainda dentro das doenças neuromusculares, acabamos de falar sobre sintomas, né? Os principais sintomas e as principais queixas. Nós podemos classificar as doenças neuromusculares como doenças do neurônio motor, e aqui a gente tem que lembrar da esclerose lateral amiotrófica, né? As doenças de nervos periféricos, e aqui tem uma bateria de exemplos, né? Desde síndrome de Guillain-Barré, que é a polirradiculoneurite desmielinizante idiopática aguda, as polirradiculopatias inflamatórias desmielinizantes crônicas, né? Doenças de Charcot-Marie-Tooth, neuropatias diabéticas, as neuropatias nutricionais, né? Neuropatias por vasculite, paraneoplásicas, então por aí fora. Todas essas doenças, na verdade, são doenças que acometem nervos periféricos, né? Então nós temos do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica, e doenças de nervos periféricos, que eu acabei de dar os exemplos, e não podemos esquecer de doenças de junção neuromuscular, miastenia graves e síndromes miastênicas de Eaton-Lambert. Tá? Eu vou mandar para vocês um documento de PDF com um pouco de detalhamento de esclerose lateral amiotrófica e da miastenia graves, que eu acho que são as doenças que vocês podem também estar pegando no dia a dia e não podem esquecer, né, dentro do seu leque de hipótese diagnóstica. E aqui na aula, como o diagnóstico diferencial é um pouco mais difícil, né, para as doenças de nervos periféricos, e vocês podem ver que o parágrafo de nervos periféricos é um parágrafo enorme, aqui na aula eu vou enfatizar um pouco mais esse tópico, tá bom? Mas no seu documento de PDF
pode ficar tranquilo que eu vou estar mandando também um texto, um resuminho de esclerose lateral amiotrófica e um resuminho de miastenia graves. Para a gente poder diagnosticar um pouco melhor, né, avaliar as neuropatias e diagnosticar um pouco melhor as doenças neuromusculares, aqui, na verdade, está um resumo de aspectos fundamentais na avaliação das neuropatias, né? Então, aqui eu estou entrando naquele segundo parágrafo do slide anterior, tá bom? Aqui temos algumas coisas que precisamos prestar atenção. Tipo de fibras nervosas envolvidas, né? Se é motora, sensitiva, autonômica, né? Porque isso pode estar direcionando já o diagnóstico. Distribuição do acometimento, em qual estrutura anatômica está acometendo, ou qual região anatômica está acometendo. Tempo de evolução, a forma de início, né? Como é que evolui, né? Avaliação neurofisiológica, eletroneuromiografia, esse tópico eu vou deixar para os neurologistas, então a gente não vai abordar, tá bom? Histórico familiar, sintomas associados, patologias, exposição a substâncias tóxicas e medicações, né? Esses 3 tópicos a gente vai estar abordando num pequeno resumo, né? Tratamentos realizados e suas respostas, isso é muito importante porque isso também direciona o diagnóstico, né? E algumas investigações complementares. Vamos falar, então, dos tipos de fibras nervosas envolvidas, né? Que pode ser motora, sensitiva, autonômica. Neste slide de quadro 2, na verdade, esse quadro 2 foi tirado de um artigo de revisão sobre avaliação de doenças neuromusculares, principalmente das neuropatias, tá? Que vocês têm no primeiro slide como referência. Além do Tratado de Neurologia da Associação Brasileira de Neurologia, nós temos, eu coloquei para vocês esse artigo, se vocês quiserem, esse artigo está livre, está free, está íntegra na plataforma Cielo ou PubMed, você consegue encontrar, tá bom? Então, voltando aqui, tipo de envolvimento e sintomas, né? Se tiver acometimento motor, sintomas positivos, fasciculações, cãibras, sintomas negativos, fraqueza, atrofia. Quando tem esse sintoma motor, vocês lembram o que poderia ser de doenças? Tem que lembrar de doenças inflamatórias e autoimunes, não podem esquecer. Agora vamos falar o que são sintomas sensitivos. Sintomas sensitivos que podem ter tanto negativos quanto positivos. Os sintomas sensitivos negativos, perda de sensibilidade, acometimento geralmente de fibras grossas, pode ter perda de tato, propriocepção, vibratórias, acometimento de fibras finas, pode dar dor, né? Pode dar alteração na percepção da temperatura, né? Um tato afetivo, que é um tato, né, mais superficial, tá? Sintomas positivos, né? Que geralmente é o que eles trazem, né? De queixas, uma parestesia, uma dor mesmo neuropática. E vocês lembram? Sintomas sensitivos, o que a gente pode lembrar? Pensar, pelo menos. Temos que pensar em alterações metabólicas, hereditárias, paraneoplásicas, neoplásicas ou medicamentosas. Não esqueçam. Agora, sobre sintomas autonômicos, né? Aqui quais são? O que são sintomas autonômicos? Temos a hipotensão postural, né? Gastroparesia, né? Isto é, aquela sensação de empachamento, né? Depois que se alimenta, parece que o alimento não vai embora, né? Pode ter disfunção erétil, disfunções intestinais urinárias, alterações da sudorese. Então, tudo isso são sintomas autonômicos. Opa, o que você tem que lembrar de doença? Vamos lá? Aquele segundo slide, o grande exemplo aqui que tem bastante sintomas autonômicos é a amiloidose familiar progressiva. Então, sobre os sintomas, né? E o acometimento de fibras nervosas, motora, sensitiva, autonômica, é basicamente isso. Vamos passar então agora para o slide de doenças neuromusculares, falando sobre a distribuição do acometimento, né, os seus aspectos anatômicos.
Aqui a gente divide em vários segmentos anatômicos, né? Vamos olhar direitinho aqui. Dentro das neuropatias, né? As neuropatias podem ser motoras, ganglionopatias sensitivas, né? E como é uma doença que acomete nervos, né? Pode ser tanto motores ou gânglios sensitivos, geralmente sintomatologia é uma sintomatologia mais difusa. Então, a apresentação sintomática pode ser uma apresentação mais simétrica. Então, não pode esquecer, se tiver um quadro mais difuso, sintomático, um quadro mais difuso e simétrico, não esqueçam das neuropatias, tá bom? Ou do neuronopatias, gangliopatias, tá bom? Das radiculopatias, né? Acometimento das raízes sensitivas, né? Ou motoras de forma isolada. Então, aquela raiz, aquele tronco foi acometido, né? Ou pode estar acometendo várias raízes. Por exemplo, uma compressão radicular por hérnia de disco. Isso é bastante comum, né? E você que já sabe dos dermátomos, qual é a região, qual é a área inervada pelo nervo, pelo tronco e pela raiz, você consegue facilmente diagnosticar, entender se existe um acometimento da raiz ou acometimento de um nervo específico. Por aqui, né? As plexopatias, né? Que é o acometimento dos plexos nervosos, né? Aqui a gente pode citar plexites inflamatórias, infecciosas, lesões traumáticas. Na verdade, lesões traumáticas aqui é o mais comum, né? Vocês devem pegar bastante depois de um acidente de moto, acidente automobilístico, pode ter lesões traumáticas do plexo e aí todo aquele plexo entra em acometimento e a manifestação sintomática geralmente pode ser motora e pode ter sensitiva naquela região que é inervada por aquele plexo, né? As mononeuropatias. Então, por que mononeuropatia? Mono é o único, neuropatia é o nervo. Então, é o único nervo em toda a sua função, né? Em todas as suas funções daquele nervo. Então, por exemplo, neuropatia do nervo radial, por exemplo, né? Mais avante, neuropatias múltiplas, né? Então, tem mononeuropatias múltiplas, então são acometimentos de únicos nervos, mas você consegue ver em várias localizações. Desculpe. Então, em várias localizações você percebe que tem um acometimento do nervo único naquela localização, mas são vários, né? Por isso que a gente chama de mononeuropatias múltiplas. Geralmente as mononeuropatias múltiplas, elas são progressivas, elas geralmente não acometem de uma hora para outra todos os nervos de uma maneira múltipla, né? Ela geralmente é uma doença progressiva, com comprometimento de nervos de forma isolada, né? Que se soma no tempo. Então, ao longo do tempo, vai somando o acometimento, né? De cada nervo. Então, nesse momento, a história é muito importante. Precisa tirar uma boa história e tentar observar a evolução. Começou com um nervo, depois foi somando, depois de um certo tempo, 2 nervos acometidos em territórios diferentes. Depois vai evoluindo para 4, 5 acometimentos, 5 nervos acometidos. Isso de uma maneira progressiva. Quando existe esse padrão de início de nervo de forma isolada, né, e depois vai se somando no tempo, você tem que lembrar de uma vasculite. Agora, 6 é são as polineuropatias, que são as mais comuns, né? Geralmente essas polineuropatias, elas acometem de uma maneira simétrica, de predomínio distal no início e com progressão ascendente e em gradiente, né? Geralmente a gente fala que é de forma distal proximal e o que a gente fala muito em bota e luva. Então, aqueles pacientes
que reclamam que começou na ponta dos pés, um formigamento, por exemplo, né? E dos dois lados. E aí, com o tempo, foi evoluindo, subindo, pegando os pés inteiros, depois foi subindo pro tornozelo e agora está pegando mais ou menos, né? Como se fosse em bota nos dois pés. E nesse momento, as mãos, na ponta das mãos, também começaram a ter um pouco de formigamento e foi abrindo, foi subindo de forma ascendente e pegando até o punho, como se fossem luvas, né? Com esse padrão simétrico de predomínio distal no início, com progressão ascendente e em gradiente, botas e luvas, essa forma é a forma mais comum e eu estou falando aqui e vocês devem estar pensando das possibilidades. Qual é a principal doença que pode dar esse tipo de polineuropatias? Vocês lembram? Uma doença muito prevalente. Diabetes, né? Então, uma polineuropatia diabética pode ter exatamente esse padrão. Por isso que eu coloquei em realce, porque esta forma é a forma mais comum, né, de doença neuromuscular, principalmente das neuropatias em geral, tá? E por fim, nós vamos falar também de polirradiculopatias, que tem um acometimento inicial proximal e distal, né, dos nervos periféricos e das suas raízes, tá bom? Passando para o terceiro e o quarto item, forma, tempo de evolução, a forma de início e a forma de evolução, né? Como que a evolução se dá. Aqui a gente precisa lembrar deste lembrete, desta nota que eu coloquei aqui. Início agudo monofásico. O que é SGB? Lembra? Eu não quis colocar aqui a dica. Mas a síndrome de Guillain-Barré, a gente já está introduzindo aqui, síndrome de Guillain-Barré. E as suas variantes, a síndrome de Miller-Fisher, né? Uma desautonomia aguda e uma síndrome de Guillain-Barré exclusivamente sensitiva. São os principais diagnósticos. Então, olha, quando o paciente vem com início agudo de queixa, de acometimento, de sintomatologia, início agudo e monofásico, só daquela, né? E piora naquele mesmo período, essas doenças você precisa pensar, né? Então, vamos repetir. A síndrome de Guillain-Barré, suas variantes, síndrome de Miller-Fisher, desautonomia aguda, a Guillain-Barré exclusivamente sensitiva. Então, não pode esquecer quando tem um quadro de início agudo e monofásico. Os diagnósticos diferenciais. A porfiria aguda intermitente é um dos diagnósticos diferenciais importante, mas dentro, se você conseguir pedir uma eletroneuromiografia, você pode ver que é uma neuropatia mais axonal, tá? Então, isso faz com que você consiga diferenciar pela neurofisiologia. Alguns quadros carenciais, principalmente a neuropatia aguda por deficiência de vitamina B1, tá? A beriberi, famosa beriberi, né? Então, por aqui, se tiver um quadro de início agudo, monofásico, não esqueçam, né? Que pode ter esses diferenciais, ok? Talvez as neuropatias por um quadro carencial não seja tão agudo, talvez tenha um quadro um pouco mais crônico e por isso que é importante você tirar uma boa história, entender o tempo de evolução da doença e o início, né, da doença, porque daqui você já consegue diferenciar. Se for um quadro carencial, talvez não seja, né, uma síndrome de Guillain-Barré, porque é mais rápida, tem uma fase mais rápida, né, mais aguda, né? Se for carencial, talvez seja algo um pouco mais crônico, tá bom? Avaliação neurofisiológica, né? O eletroneuromiografia. Aqui, realmente, como eu disse, a gente vai deixar para os neurofisiologistas. Vamos falar um pouco de histórico familiar, né? Quais são as que podem ser realmente uma doença neuromuscular com
com uma carga genética, com uma herança genética, né? Aqui a gente vai falar basicamente de Charcot-Marie-Tooth. É uma doença de herança autossômica dominante, corresponde 70% das neuropatias hereditárias, sensitivas e motoras, né? Tem um padrão fisiológico, eletrofisiológico, axonal ou desmielinizante. Então, quando tem histórico familiar, não esqueçam da doença de Charcot-Marie-Tooth. É uma das mais frequentes, né? Coloquei aqui, 70% das neuropatias hereditárias, sensitivas e motoras. Então, precisam lembrar da doença de Charcot-Marie-Tooth quando tem esse histórico familiar. Falando também de sintomas associados, né, patologias associadas, exposição a substâncias tóxicas, medicações, né? Aqui é muito importante a gente tentar tirar da história, né, da anamnese deste paciente ou desta paciente as comorbidades, principalmente as doenças que eu citei aqui, diabetes mellitus, a insuficiência renal crônica, o alcoolismo. Já ouviram falar sobre a polineuropatia alcoólica, né? Com certeza, porque não é muito raro, né? Aqui por efeito tóxico ou levando a um quadro carencial. Então, tanto pela carência, né, vitamínica, que o alcoolismo pode estar trazendo, ou pelo efeito direto tóxico por álcool, né? Então, não podem esquecer. E a hanseníase também é uma doença que pode estar levando principalmente um quadro neuropático, tá? Em relação aos medicamentos, nitrofurantoína é um medicamento que pode estar tá trazendo realmente uma doença neuromuscular, né? Principalmente neuropática. Então, isoniazida. Isoniazida, recentemente atendi um paciente num hospital internado, eu fui chamada para fazer uma interconsulta. Esse paciente tinha um quadro que lembrava muito de um Guillain-Barré, tinha uma paraparesia ascendente, rápida, com evolução de uma semana, e foi piorando, chegou a quase apresentar uma paresia nos 4 membros, chegando a acometer nos membros superiores. E esse paciente, por ter esse padrão, a gente pensou primeiramente no Guillain-Barré, e fizemos o líquor. O líquor, na verdade, veio bastante pobre de informações, e a gente esperava, como pensávamos no Guillain-Barré, obviamente a gente estava esperando uma dissociação proteína e citologia, né? Mas não tinha essa dissociação, não tinha aquele padrão de proteína em níveis altos e pouca celularidade. Não tinha esse líquor. E a gente voltou, antes de voltar a rever a história desse paciente, por isso que eu falo, história é bastante importante. Algumas vezes você tem que voltar para a história. Mas antes de voltar para a história, a gente lembrou que no exame neurológico, quando é uma Guillain-Barré, uma polirradiculoneurite aguda, normalmente você encontra os reflexos abolidos, né? Muito hipoativos ou até abolidos, mas não foi o que a gente encontrou também esse paciente. Esse paciente tinha reflexos presentes, né? Simétricos. Isso também a gente achava muito estranho, mas assim, ok, a gente não achava uma hipótese diagnóstica. E fomos atrás da história. E quando a gente foi atrás da história, para tirar uma história mais completa, com mais informações, nós descobrimos que um paciente que estava se tratando de uma tuberculose, né, uma tuberculose típica, clássica, pulmonar, e um dos medicamentos que ele estava tomando era isoniazida, e ele estava utilizando de uma maneira errada, estava tomando errado isoniazida, estava tomando uma superdose de isoniazida. E fechamos, a gente regulou a dose de isoniazida, o paciente melhorou. Então, assim, é só um exemplo, né, do uso de isoniazida também causando um quadro de doença neuropática, e é muito frequente isso.
né? Quinolonas em geral, né? Cipro, levo, norfloxacin, recentemente saiu até alguns alertas sobre o uso desses medicamentos, né? Podendo levar não apenas vários outros efeitos colaterais, mas assim, o quadro neuropático, doença neuromuscular mesmo, era um quadro que chamava muito a atenção, né? Então tomem cuidados também. Os quimioterápicos também, né? Então, existem até neuropatias como sequela de uso prolongado de quimioterápicos, né? Mas, normalmente, os quimioterápicos dão um quadro mais transitório, geralmente no período do uso de quimioterápicos, mas é possível. E substâncias tóxicas, né? Por exemplo, arsênio, chumbo, são substâncias que podem também causar um quadro neuropático importante. Em relação ao tratamento, se o paciente já usou algum tipo de tratamento antes, isso é muito importante, porque se o paciente respondeu ou não a algum tipo de tratamento, isso te direciona em relação à sua hipótese diagnóstica. Isso fortalece algumas hipóteses diagnósticas e elimina, talvez, ou coloca num lugar menos prioritário, né? E aqui, tratamento com corticoides ou imunossupressores e a sua resposta, mesmo que parcial, pode favorecer um diagnóstico de que é PDIC, lembra? Da polirradiculopatia desmielinizante e inflamatória IC crônica. Lembrou dessa síndrome, dessa patologia? Então, polirradiculoneuropatia desmielinizante e inflamatória crônica, né? É uma das coisas que você deve pensar quando tem uma resposta boa ao corticoide, né? Ou de outras neuropatias, geralmente imunomediada. Este slide a gente vai falar de algumas investigações complementares, né? Temos que fazer os exames gerais, isso sempre. Hemograma, VHS, glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose, TSH-T4 livre, vitamina B12, né? Ácido fólico, isso tem que pedir, né? Vitamina B1 também eu não coloquei aqui, mas lembrando do beriberi, né? Beriberi especificamente uma carência de vitamina B1 que quando é um episódio, um evento mais súbito, pode dar um quadro de polineuropatia mais aguda, né? Então, não pode esquecer. Além disso, marcadores de doenças reumáticas, sorologias em geral, HIV, hepatites, marcadores tumorais, exame de imagem para investigar síndromes paraneoplásicas, funções hepática e renal, marcadores de doenças hematológicas, por exemplo, dosagem de imunoglobulinas, imunoeletroforese de proteínas, proteinúria, de Benjon, né? Então, super importante. Exames específicos, né? Líquor, biópsia de nervo, de pele, ressonância de nervo, né? Ou de plexo, marcadores imunológicos específicos para neuropatias, né? Por exemplo, anti-GM1, para neuropatia motora multifocal, anti-MAG, polirradiculoneurite inflamatória crônica, anti-HU, síndromes paraneoplásicas, anti-GD1B, para síndromes de Miller-Fisher, né, etc. Então, são anticorpos específicos. Ou até chegar no exame genômico, né, um sequenciamento, um exoma, o painel, né, que você pode pedir de investigação genômica, né, DNA para neuropatias hereditárias, né, CMT, 1A, neuropatias hereditárias sensíveis à pressão, né, HNPP, amiloidose familiar, progressiva, etc. A HNPP é a própria neuropatia hereditária sensível à pressão, tá bom? E a amiloidose. Então, são doenças que a gente não pode esquecer, né? E o CMT, lembra? CMT, Charcot-Marie-Tooth, que a gente já conversou, né?
Dosagem de atividades enzimáticas também super importantes. Deficiência, por exemplo, para deficiência de alfa-galactosidase A, para doença de Fabry, lembra? A dosagem de ácido fitânico para a doença de... Aqui tá escrito... Difícil falar. Para mim é um pouco difícil. Refsum, né? Dosagem de porfobilinogênio urinário para porfiria aguda, intermitente. Então, são exames, são atividades, são enzimas que você pode estar pedindo para dosar também para direcionar um pouco esses diagnósticos importantes aqui. Então, em relação a doenças neuromusculares, é esse panorama geral, e vocês viram que eu trouxe nomes e nomes e nomes de várias doenças para vocês lembrarem, e vocês tendo o nome dessas doenças, vocês conseguem procurar especificamente, né, os detalhes de cada doença. Então, aqui é apenas um lembrete, né, para que vocês lembrem dos nomes dessas doenças possíveis que podem acometer os nervos, né? Principalmente nervos e raízes, né? E para que vocês possam ir buscar os detalhes se vocês acharem interessante, ok? Dentro desta aula, então, encerrando as doenças neuromusculares, eu fui incumbida pedida para fazer as mielopatias também dentro desta aula, né? Então, eu vou falar rapidamente as mielopatias também. Das mielopatias, o que precisamos entender? Das mielopatias, precisamos entender da anatomia. Então, neste slide que eu estou agora, eu trago duas figuras que vai relembrar a anatomia. Por que que a anatomia é extremamente importante nas mielopatias? As mielopatias, elas, na verdade, dão as sintomatologias conforme o local da lesão. Então, se você não entender a anatomia, pode esquecer. Você não vai conseguir entender muito bem as mielopatias, ou nem diagnosticar as mielopatias, tá bom? Então, essas duas figuras aqui, eu quero relembrar a figura da esquerda de vocês. Vocês podem ver um corte transversal da medula. E aqui eu quero apenas lembrar dos principais tratos. Os tratos córtico-espinhais, os tratos espinotalâmicos. Vocês podem ver o córtico espinhal em amarelo. O trato azul claro é o trato espinotalâmico. O rubro espinal, que faz parte, né, da parte motora, né, o controle motor, né, por isso que a gente enquadra o rubro espinal próximo a córtico espinal, né, e esses tratos aqui, além disso, tem as colunas dorsais, né, que são lembram? Grácil e cuneiforme, tá? Lembrando a localização desses tratos, vamos lembrar da função desses tratos? Começando com córtico espinal. O que córtico espinal faz? Vamos tentar colocar o rubro espinal junto. Controle de motricidade. São tratos efetores, tá? São tratos efetores de controle, de comando de motricidade e controle fino, dosagem dessa motricidade. Então, entendemos que são tratos motores, são tratos que comandam a nossa motricidade. Tá bom? Córtico espinal principalmente. Espinotalâmico. O que o espinotalâmico faz? O espinotalâmico leva as informações principalmente de sensibilidade superficial para o nosso comando central, para o nosso córtex primário sensitivo. Passando pelo tálamo e tudo, por isso espinotalâmico, mas é um trato aferente e trazendo a sensibilidade para que a gente entenda o que está acontecendo com o meio, ok? Então, espinotalâmico, sensibilidade superficial, sobe, tá? Córtico espinal, desce, tá bom? A coluna dorsal, que são grácil, cuneiforme, leva
Que tipo de informação? Também sensibilidade. Quem falou sensibilidade acertou. Mas que tipo de sensibilidade? A gente já sabe que o espino talâmico leva a sensibilidade superficial. Então, a coluna posterior leva a sensibilidade profunda. Quais são? Mais ou menos. Dá um exemplo. Vibratória. Perfeito. Sensibilidade vibratória. Que mais? Propriocepção. Ah, tá ótimo. Quem falou de grafestesia? Grafestesia. Muito bem. Basicamente são esses daí, tá bom? Então, coluna dorsal leva a sensibilidade profunda, espinotalâmica, o trato espinotalâmico leva a sensibilidade superficial, córtico espinal vem lá de cima e faz o comando motor para os órgãos efetores. Essa é a anatomia básica. Mas precisava relembrar, senão vocês não iam conseguir fazer o diagnóstico de algumas lesões, de algumas regiões, né, da medula, né? Por isso, mielopatias. Ainda nessa figura, eu quero lembrar que a sensibilidade, ela vem, né, do lado de fora, e ela passa, na verdade, pelo gânglio dorsal, né? Na verdade, os órgãos efetores também passam, né, por esses gânglios, né? Então, isso daqui é importante que vocês entendam. Quando existe, tanto é que quando existe um reflexo, né, medular, um arco reflexo, nós temos esse arco reflexo, né, que vem do efetor, passa pelo gânglio, né, do efetor não, da parte periférica sensitiva, passa pelo gânglio, né, e aí do gânglio vem a informação e da própria informação da própria medula no nível, ele consegue, através dos interneurônios, fazer com que o corpo celular vai lá e faz a contração muscular, né? Isso é o arco reflexo, é por isso que a gente testa os reflexos, para saber da integridade, né, do arco reflexo medular, tá bom? E é assim que funciona aqui. Agora vamos para uma outra informação, ainda na anatomia, muito importante, né? Vocês lembram? Vamos falar de córtico espinal, né? O córtico espinal vem com a informação dos neurônios motores, do córtex primário motor, né? Vem do córtex primário motor, desce essa informação para que a gente possa efetivar algum movimento. Essa informação vem pelo trato córtico espinal. Esse trato córtico espinal, na verdade, em algum momento cruza para o outro lado. Vocês lembram? Por isso que quando existe uma hemiparesia, por exemplo, à direita, a lesão é no hemisfério esquerdo. É cruzada essa informação, né? Onde que cruza? Vocês lembram? Mais ou menos? Alguém falou pirâmide. Muito bem. Onde fica a pirâmide? Na parte superior do bulbo. Parabéns quem respondeu isso. Então, na parte superior do bulbo, tem esse cruzamento, né? Cruzamento do trato córtico espinal, através na região, né, das pirâmides, né? E aí cruza para o outro lado, por isso que quando eu mexo minha mão direita, o comando vem do meu hemisfério esquerdo, ok? Então, essa informação é importante. Uma outra informação que está aqui na sua figura da direita, da sua direita, né? Em relação aos tratos sensitivos, nós temos basicamente, tratos sensitivos. O trato mais importante, o espino talâmico, que fica, né, aquela regiãozinha azul claro, né? E os tratos da coluna posterior, né, que levam informações de sensibilidade profunda. Espinotalâmica traz a sensibilidade superficial e a sensibilidade profunda é levada pela coluna posterior. A anatomia é um pouco diferente também. Lembre-se que
o espino talâmico, o trato espinotalâmico recebe as informações do mesmo nível. Então, aqui nessa figura, vocês podem ver, as informações vêm da periferia, né? Passa pelo gânglio da raiz dorsal, entram na medula e cruza imediatamente para o outro lado e sobe pelo cordão espinotalâmico. Pelo trato espinotalâmico. Isso quer dizer que as sensibilidades superficiais são recebidas e no mesmo nível medular essas informações são levadas, né? Já cruza para o outro lado e são levadas pelo trato espinotalâmico contralateral. Essa informação grava, é muito importante, guarda. Tá bom? Então, sensibilidade superficial cruza no mesmo lado. Cruza no mesmo nível. Enquanto que as sensibilidades profundas, elas não cruzam no mesmo nível. Assim que eles recebem, que a medula recebe essa informação. Não, vocês podem ver aqui na figura. Uma sensibilidade profunda, ela vem da periferia, também passa pelo gânglio da raiz posterior, né? Do mesmo lado mesmo, já sobe através da coluna posterior, né? Os núcleos, né? Ou os tratos grácil e cuneiforme e sobe até onde? Para cruzar. Onde grácil e cuneiforme cruzam as fibras? Onde? O que quer dizer? Medula. Em inglês, o que quer dizer? Quer dizer bulbo, tá bom? Então, não esquece que a sensibilidade profunda, elas vêm da periferia, elas não cruzam no mesmo nível, elas sobem do mesmo lado através do grácil cuneiforme e vai até o nosso tronco e cruza no nosso tronco, ok? Então, recapitulando. A sensibilidade superficial, ela vem da periferia, passa pelo gânglio dorsal, né? Gânglio dorsal, gânglio da raiz dorsal, cruza para o outro lado da medula, no mesmo nível, e sobe desse outro lado através do trato espinotalâmico. Isso é para sensibilidade superficial. Sensibilidade profunda. A sensibilidade profunda vem desse mesmo lado, também passa pela raiz dorsal, né, pelo gânglio da raiz dorsal, mas não cruza. Ela sobe, essa informação sobe. Sobe até o tronco. E do tronco cruza para o outro lado. Então, vocês percebem que o cruzamento acontece em níveis diferentes. E isso vai te dar sintomatologia diferente dependendo do nível da lesão, tá bom? Ou dependendo de que região da medula teve o acometimento, tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou passar, então, para o próximo slide, porque aqui eu acredito que vocês entenderam, tá? Este slide, aparentemente muito confuso, né? Tem muitas figuras, mas não. É muito simples, porque uma das figuras aqui da extrema esquerda, vocês já viram. Eu só coloquei uma lesão, só provoquei uma lesão. Vamos supor que a gente, de alguma maneira, provocamos uma lesão, uma hemissecção da medula. Isto é, lesionando a coluna dorsal, lesionando o córtico espinal, lesionando o espino talâmico. Lesionamos, em algum nível, essa medula, tá? Isto é a síndrome de Brown-Séquard. O Brown-Séquard é muito comum. A gente pode ver Brown-Séquard em várias situações, principalmente situações de trauma, né? Que existe hemissecção da medula. E qual é a sintomatologia de uma síndrome de Brown-Séquard? Se vocês entenderam toda a parte anatômica que eu expliquei no slide anterior, aqui vocês não vão ter dificuldade. Não vão mesmo,
tá bom? Então, vamos analisar. Vamos olhar primeiro a lesão desse córtico espinal, né? Do trato córtico espinal. Quando existe lesão do trato córtico espinal, como a informação vem lá de cima, cruzou já na medula, né? E aí manda informações para baixo. Se eu tiver uma lesão de um nível, né? Daqui para baixo, a pessoa não vai conseguir mexer. Concordam? Então é fácil. Da parte motora, né? Aparesia, plegia, dá para explicar, né? Informação vem lá de cima, cruza no tronco, vai descendo pela medula, né? Do lado, né? Que teve a lesão. E aí, teve a lesão, daqui para baixo, o paciente não responde. Até aí, tudo bem? Perfeito. Vamos analisar a lesão aqui do trato espinotalâmico. O trato espinotalâmico, na verdade, traz o quê? Sensibilidade do lado da lesão ou contralateral. Vamos supor que eu tive uma lesão desse lado, né? A fibra que eu estou recebendo daqui da sensibilidade superficial é desse lado ou do outro lado? É do outro lado, porque na verdade a sensibilidade superficial, ela vem desse lado, né? E cruza nesse nível. Então, na verdade, eu vou perder, então, a sensibilidade superficial exatamente desse lado, do lado contralateral da lesão. Deu para entender? Então, do nível para baixo, eu vou perder a sensibilidade superficial contralateral da minha lesão, do lado da minha lesão. Deu para entender? Agora, vamos pensar agora na coluna posterior. As colunas que trazem a sensibilidade profunda. A sensibilidade profunda, tá? De novo, a minha lesão tá aqui. A sensibilidade profunda que eu recebo aqui em cima é desse lado, né? Vem desse lado ou vem desse lado? Vem desse lado, do mesmo lado da lesão. Porque lembra que o gráceo cuneiforme, as colunas posteriores não cruzam. Não cruzam, vão cruzar aonde? Só aqui em cima. Então, a sensibilidade profunda que eu vou deixar de perceber é do mesmo lado da lesão. Esses sintomas que você acabou de ouvir, perda de sensibilidade superficial do lado contralateral da lesão, a perda de sensibilidade profunda do mesmo lado da lesão, juntamente com perda motora deste mesmo lado, se caracteriza exatamente a síndrome de Brown-Séquard. Se vocês entenderam a parte anatômica no slide anterior, aqui não tenha dificuldade. Eu coloquei mais duas figuras aqui do lado direito para que vocês possam depois, raciocinando, talvez vocês colocam o play de novo e vão estar reouvindo esse trecho que eu tô falando. Vocês vão entender exatamente a sintomatologia da síndrome de Brown-Séquard. Então, é muito fácil. Mas, a partir do momento que você entende as vias anatômicas, né, dos tratos, né? Então, aqui eu vou estar encerrando. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham absorvido uma boa parte daquilo que eu falei. Eu vou colocar algumas informações a mais aqui no documento, não nos slides da aula, mas no seu documento de PDF, tá? E boa sorte no seu estudo. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que com esse insight vocês vão conseguir ir atrás de informações nos seus livros, nas suas revisões e entender bem melhor, né, do que esta aula, que tem que ser curta, do que esta aula, essa informação que eu tô passando, tá bom? Então, boa sorte para vocês, bom estudo, até a próxima!